Pode ser, meus irmãos? Amém. Boa noite, amém? Vou tentar aqui ser hoje mais breve possível, amém? A gente tenta, mas é tanto conteúdo, né, pastor, mas vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de exposições sobre as 7 dispensações, e hoje nós iremos trabalhar sobre a dispensação do governo humano. Muito interessante, né? Essa dispensação vai falar muito ao nosso coração. Vamos fazer uso da leitura antes de começarmos? Gênesis, capítulo de número 10. Gênesis, capítulo de número 8, melhor dizendo, verso de número 15. Gênesis, capítulo de número 8, verso de número 15 a seguir. O texto diz assim: Então Deus falou a Noé: Sai da arca juntamente com tua mulher e os teus filhos, e as mulheres de seus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e todo animal grande, todo animal rastejante e toda ave, tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância, e nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? É o texto básico que nós usamos aqui para darmos início, né, a essa dispensação, a dispensação do governo humano. Então, meus irmãos, é de conhecimento de todos que na terça passada nós trabalhamos e tratamos sobre a dispensação da consciência, né? Que foi a dispensação onde Deus, de forma didática, ele deu uma responsabilidade para o homem, né, a viver da sua consciência, o conhecimento do bem e do mal, e então procurar sempre fazer o bem. Mas, como nós observamos, o homem ele falhou, ele tropeçou nesse teste, nesta missão que Deus confiou a ele. E chegamos então aqui no final, né, do dilúvio, o início dessa dispensação, mais uma dispensação e mais um período de teste que o próprio Deus vai fazer com os homens na face da terra. Então, a dispensação da graça, a dispensação do governo humano, melhor dizendo, é um período de tempo, né, que perdurou no espaço, segundo os estudiosos dispensacionalistas, de 427 anos, onde nessa dispensação Deus ele concedeu ao homem o teste e a responsabilidade de governar a terra e manter uma ordem social. Manter uma ordem social promovendo nesta ordem princípios que regeria, né, ou lideraria um governo reto, justo, procurando sempre combater a maldade. Então, o teste, né, a prova, a missão que Deus vai confiar ao homem na dispensação do governo humano é para que o homem, então, possa governar a terra de uma forma social, de uma forma cultural, aonde Deus vai, através desse governo do homem, promover com ele princípios de um governo justo, reto, que procura sempre fazer o bem e combater a maldade do homem. Então, aonde se deu, né, a dispensação do governo humano? Aonde se iniciou essa dispensação? Ela se inicia no fim do dilúvio, né, em Gênesis capítulo 8, versículo 18, mais precisamente,
quando Noé, né, os seus descendentes, né, eles saem da arca e vai então se findar, e vai então, né, se iniciar, melhor dizendo, né, ali a dispensação do governo humano, quando Noé sai da arca, né, e o próprio Deus agora vai dar algumas orientações e instruções então para Noé. Então, a dispensação do governo humano, ela inicia-se em Gênesis capítulo 8, no fim do dilúvio, e ela se finda em Gênesis capítulo 11, né, quando nós lemos lá a respeito da construção ali da torre, conhecida como a Torre de Babel, quando o próprio Deus, né, num ato de juízo eminente, espalha e dispersa aquele povo que estava ali na construção daquela torre. Então, inicia-se em Gênesis 8, no fim do dilúvio, e termina em Gênesis 11, versículo 8, mais precisamente, quando Deus, então, de forma jurídica, né, trazendo juízo, vai espalhar, né, o povo, né, a humanidade da face da terra. Então, logo aqui nós entendemos, nessa dispensação, que Deus entrega ao homem uma tarefa, uma responsabilidade de ser mordomo, né, de um novo sistema, de um novo governo, de erguer uma nova sociedade, uma nova civilização com uma nova cultura. Então, prosseguindo aqui, quais são as características desse governo humano e de que forma essa dispensação, a saber, a dispensação do governo humano, ela foi estabelecida por Deus? Eu quero aqui pontuar 4 fatos importantes. Eu quero destacar aqui esses 4 fatos. O primeiro, nessa dispensação, foi feito mais uma vez uma aliança com o homem. E nessa aliança nós chamamos ela de a aliança noética, ou a aliança que foi feita com Noé. Entretanto, essa aliança que foi feita com Noé, ela foi feita após o fim do dilúvio. Nessa aliança, Deus ele promete ao homem nunca mais destruir a terra, né, com esse juízo, o dilúvio. Essa verdade está em Gênesis 9, versos 11 ao 17. Eu gostaria que você lesse comigo para a gente então compreender. Gênesis 9, versos 11 ao 17, nos diz assim: Sim, agora faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal da aliança que eu firmo entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que firmei entre mim e vós, e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele, a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies da terra. Deus também disse a Noé: Este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas de sobre a terra. Então, o primeiro fato que eu quero pontuar na dispensação do governo humano é que Deus faz agora com o homem, mais precisamente com Noé, uma aliança que é conhecida hoje como o arco-íris, né? Todas as vezes que nós vemos esse arco-íris, Deus lá dos céus prometendo o que ele disse para Noé, ele olha para esse arco-íris que Deus cria e lembra desta aliança, desta promessa que ele fez com o homem, mais precisamente, né, quando Noé saiu da arca pós-dilúvio. Primeiro ponto que eu quero aqui destacar. O segundo ponto é que foi dado agora a Noé, nessa dispensação do governo humano, a responsabilidade cultural e social de povoar a terra
e de frutificar, ou seja, de multiplicar-se na terra com famílias e frutificar sobre ela. Então Deus, ele renova o mandato nessa dispensação, o mandato cultural que o próprio Deus fez com Adão no Éden. Lembra? Gênesis capítulo 1, verso 28, olha o que está escrito lá. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então o próprio Deus dá ordem para Adão, lá no Éden, de multiplicar sobre a terra e de frutificar, encher a terra e sujeitar a terra, ou seja, dominar a terra. Aí agora Deus mais uma vez vai dar essa nova instrução, essa nova diretriz para agora Noé, no caso Noé, e vai ordenar que Noé então multiplicasse sobre a terra, povoasse sobre a terra e frutificasse sobre ela. É o que diz Gênesis 9, versos de número 1 ao 7, e diz assim, ó: Deus ordenou a Noé e os seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí mais uma vez Deus vai retornar esta promessa, esta diretriz no verso 7, dizendo: frutificai, multiplicai-vos plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Então, mais uma vez, como segundo ponto que eu quero aqui destacar, Deus faz uma nova aliança, e nessa aliança Deus dá de novo a mesma diretriz, a mesma instrução que Deus deu para Adão e Eva no Éden. Só que agora ele vai instruir a Noé, então multiplicar, povoar a terra e frutificar sobre a terra. Então agora, em terceiro lugar, eu quero pontuar mais uma verdade nessa dispensação do governo humano. Agora Deus vai dar diretrizes para o homem estabelecer um governo, um novo tipo de sistema, a saber, o governo humano na terra. Deus, ele estabelece um princípio e nesse governo ele autoriza a pena de morte, o juízo e a sentença para todos aqueles que derramassem sangue humano. Olha a ordem que Deus está instruindo a Noé nesse novo sistema de governo. Com isso, Deus, ele institui limites e princípios, e necessidade de justiça instituídos por Deus para o homem na face da terra nessa nova sociedade. Olha o que diz os versos 5 e 6 do capítulo 9 de Gênesis. Certamente, olha a instrução de Deus, a primeira lei que Deus vai instituir nesse novo sistema de governo. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue de vossa vida, e eu cobrarei de todo o animal, como também do homem, sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Olha aqui a primeira lei, a primeira diretriz que Deus vai dar ao homem nesse novo tipo de governo, nesse novo sistema para a sociedade. Deus vai estabelecer princípios. Olha, quem derramar sangue inocente, o próprio homem então vai punir esse tal que derramar sangue inocente, porque eu, Deus, assim estou dizendo, assim estou ordenando, assim estou instituindo. Esse terceiro ponto que eu quero pontuar é sobre essa verdade. É esse princípio, é esse limite que Deus estabelece para o homem na sociedade. O quarto ponto que eu quero pontuar aqui nessa dispensação do governo humano é que Deus agora vai dar mais uma ordem para o homem. Número 1, a ordem de frutificar. Número 2, a ordem de povoar a terra, que é o mesmo que se espalhar. E número 3, a ordem de multiplicar. Perceba que a ordem de multiplicar, Deus fala duas vezes, reafirmando e afirmando o que ele está instruindo a Noé. Verso de número 7 do capítulo 9. Frutificai, número 1. Multiplicai-vos, número 2.
e povoai plenamente a terra, número 3, e mais uma vez ele afirma, multiplicai-vos nela. Perceba que essa ordenança de multiplicar, mais para frente, vai ser a mesma instrução do fracasso do homem nesse governo humano. Então não é à toa que Deus ele repete a instrução de multiplicar sobre a terra. Ele repete 2 vezes propositalmente, porque Deus está inculcando na cabeça de Noé, que vai ser agora o líder desse novo governo humano, a instrução de multiplicar sobre a terra, multiplicar as suas famílias, encher a terra. Dito isso, perceba que o homem ele vai falhar nesse processo, porque eles não se espalham sobre a terra. Sendo assim, uma vez que eles não se espalham sobre a terra, eles não poderiam estabelecer outras sociedades para replicar outras comunidades, para então infiltrar ou instruir os homens com justiça e ordem nesta nova sociedade. Então, o fracasso do homem nessa dispensação, a saber, a dispensação do governo humano, foi se deslocar para o Oriente, crescer e se multiplicar apenas na terra de Siná, estabelecendo apenas uma sociedade, apenas um povo, apenas uma cultura e apenas uma só língua. Olha o que diz Gênesis capítulo 11, versos 1 ao 6. A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra, chamado Sinar, e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos, queimá-los por completo. Os tijolos lhes serviriam de pedras e o betume de argamassa. E disseram mais: vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a face da terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade com uma torre que os filhos dos homens tinham edificado, e disse: o povo é um só, e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Mas observemos nós a instrução de Deus no capítulo 9 de Gênesis, verso 7. Mais uma vez eu replico esse versículo para os irmãos. Mas frutificai, multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e mais uma vez multiplicai-vos nela. Então, quando Deus diz multiplicai-vos, Deus estava dizendo espalhai-vos sobre a face da terra. Ou seja, não ficam somente em um lugar, em uma região, mas espalhem-se, povoem-se sobre a terra para que outras sociedades possam se formar e essa ordem instituída nessa nova sociedade, nesse novo governo, possa se replicar. Mas os homens, eles foram soberbos. Eles tentaram contra Deus porque eles permaneceram agrupados somente na região do Oriente, somente no Vale de Sinar, naquela região que eles estavam. Então, o fracasso do homem nessa dispensação foi desobedecer mais uma vez uma ordem direta de Deus. Prosseguindo então, quais foram os frutos, quais foram as consequências deste erro, deste fracasso? Número 1, mais uma vez, o homem desobedeceu a ordem direta de Deus. Número 2, o homem ele planejou, articulou sutilmente e executou a construção de uma cidade, de uma torre, na intenção, na subjeção de chegar até os céus. Uma vez que eles constroem uma torre na intenção de chegar até os céus,
culminou em um ato de orgulho, de rebelião contra o Criador de todas as coisas, o próprio Deus soberano. O homem, ele tenta alcançar os céus pelos seus próprios meios, desafiando a autoridade divina. É por isso que Jesus, então, vai replicar essa verdade nos evangelhos, dizendo que os céus é tomado à força e necessita-se de forças para entrar lá. Porque todos os atos que o homem tenta fazer para alcançar os céus é como um ato de orgulho, de rebelião. Então, como alcançar os céus? Somente pela graça, a misericórdia de Deus em nossas vidas. Número 3, mais uma consequência desse ato de desobediência. O homem agora busca estabelecer a sua própria identidade, a sua própria segurança, ao invés de confiar a Deus. Uma vez que eles tentam construir uma torre para tocar e chegar até os céus, eles então tentam construir, elaborar, edificar a sua própria identidade, a sua própria segurança, ao invés de confiar em Deus. Ou seja, o homem ele busca autonomia própria, ele busca status próprio, poder próprio e glória própria, não honrando a Deus. Agora, prosseguindo para nós caminharmos para a conclusão. Qual foi a forma de julgamento de Deus nessa dispensação? Deus ele desce na terra e ele vai confundir a humanidade na sua linguagem. E Deus espalha esses homens de sobre a face da terra, e então dá-se início às civilizações, aos países, aos governos, hoje, os demais países que nós conhecemos. Então a construção da torre, ela foi interrompida pelo próprio Deus, porque o texto diz que o próprio Deus, ele desce na face da terra, em sua teofania, a manifestação do seu poder, talvez por um anjo, talvez por um querubim, não sei ao certo, mas ele desce na terra em teofania, e ele vai então, através do seu poder, da sua presença, cumprir o desejo original que foi instituído a Noé, uma vez que Noé então não era mais vivo, porque fica os seus descendentes, as suas gerações. Deus, o próprio Deus, se manifesta ali em teofania naquele lugar, ele espalha então os homens na face da terra, então as civilizações então vai ser espalhadas e vai então dar-se os países. Gênesis capítulo 11, versos 7 ao 9, olha o que diz: vamos descer e confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra e pararam de edificar cidades. Por isso a cidade se chamou Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra e dali os espalhou sobre a face da terra. Então, para a gente concluir, quais lições que nós aprendemos dentro dessa dispensação do governo humano? Número 1, nós aprendemos a necessidade de sempre obedecer a Deus, porque o obedecer a Deus é o melhor do que sacrificar. A ordem de Deus para esse povo, para essa nova civilização, cujo Noé era o líder dessa civilização, era multiplicar-se sobre a terra, encher a terra, instituir, levantar outras civilizações em outros lugares, com outras sociedades. Mas eles se agruparam somente num ambiente, numa região, a região do Oriente, na terra de Sinar, no vale de Sinar. Número 2, nós aprendemos agora a nos precaver do orgulho e da rebelião contra Deus, porque isso sempre vai nos levar ao fracasso. Veja que o orgulho desses homens, o seu desejo de buscar autonomia própria, status e glória, levou eles ao fracasso. Se eles obedecessem a ordem de Deus, que foi instituída em Gênesis, capítulo 9, versos de número 1 e 7, eles não fracassariam. Mas como em todas as dispensações o homem fracassou, e nessa não é diferente, o orgulho, a rebelião contra Deus levou eles ao fracasso.
Em terceiro lugar, nós aprendemos que um Deus, que é um ser supremo, soberano e superior sobre todas as coisas, ele sempre vai cumprir os seus propósitos, mesmo que o homem fracasse e falhe. O homem fracassou, Deus precisou se manifestar em teofania para cumprir a sua ordem original. E ele então espalhou os homens da face da terra, cumprindo o que ele tinha dito para Noé nos versos 1 e 7 do capítulo 9. Em quarto lugar, nós tiramos a última lição dentro dessa dispensação do governo humano, que nós presenciamos aqui, de fato, a manifestação da graça de Deus. Para os críticos, e para os descrentes que acham que no período veterotestamentário a graça de Deus nunca foi manifesta, ela foi manifesta aqui nessa dispensação. Por quê? Apesar do fracasso do homem, Deus continua demonstrando a sua graça e misericórdia, porque ele estabelece sempre, após uma dispensação, uma nova dispensação, uma nova aliança, um novo pacto, um novo tempo, para oferecer para a civilização humana salvação, redenção, através da misericórdia e graça de Deus. Em todas as dispensações, Deus sempre vai oferecer salvação e redenção para o homem, mas em todas elas, o homem ele falha. Por isso a graça de Deus, ela se manifesta. Porque pela graça nós seremos salvos. Amém? Então, a dispensação do governo humano, ela se deu no fim do dilúvio, iniciou-se no fim do dilúvio e terminou então quando Deus desceu na face da terra e espalhou as civilizações, os homens da face da terra, porque eles descumpriram a ordem direta de Deus em Gênesis capítulo 11. E as lições que nós tiramos nessa dispensação é que nós precisamos aprender a sempre nos precaver da rebelião e do nosso orgulho, porque isso sempre nos levará ao fracasso. Amém? Essa é a nossa terceira dispensação, a dispensação do governo humano. Amém? Sim. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Qual a diferença entre tua semente e sua semente? Vamos lá. E porém entre ti e a mulher inimizade, entre a tua descendência e a descendência. Aqui na minha tradução está entre a tua descendência e a descendência. A descendência da mulher e a descendência do homem. Ele colocará a inimizade entre a descendência da mulher e ele colocará a mesma inimizade entre a descendência do homem. Deu para explicar? E a sua semente. Sim. Difere das traduções. Na minha tradução está a descendência, mas é a mesma. Deu para entender a dúvida? Sim. Então tá bom. Pastor Sérgio, finalizamos aqui. Como foi rápido essa terceira dispensação do governo Sim. humano, foi bem frisado aí, cada dispensação era porta de oportunidade que Deus abriu para o homem, né? Exatamente. Cada dispensação era uma porta de oportunidade que Deus abriu para o homem. E a aliança que Deus fez com Noé, a aliança noética, né? Que bem falado aqui, como diz o Gênesis número 9, foi o arco celeste. O arco celeste. E isso tem um significado muito grande para hoje. Ou seja, essa dispensação, na verdade, ela passou, mas quando nós olhamos para o arco celeste, a gente vê que essa dispensação ela está em evidência ainda. Porque o arco-íris, ninguém vê o arco-íris à noite. O arco-íris só se vê de dia ou antes de entardecer totalmente. O arco-íris tem um significado para nós muito grande, porque significa a misericórdia de Deus no tempo oportuno, antes que venha a escuridão. Entendeu?
Antes que venha a escuridão, o arco-íris está aí, porque a escuridão vai vir e não vai ter mais arco-íris, não vai ter mais aliança. Verdade. Outro ponto interessante que eu achei é a Torre de Babel. Comparando com Isaías capítulo 14, foi o intento de Lúcifer em subir além do trono, estabeleceu o trono dele acima de Deus. Há uma semelhança, olha só. Isso. Percebe que os construtores da Torre de Babel, eles fizeram um planejamento, tijolo veio queimado, e betume como cal, olha só. E outra coisa, nós olhando o Espírito Manuel, a igreja, a igreja em si, você que está nos ouvindo, enquanto eles estavam tendo êxodo na elevação da torre, estava tudo bem. Deus, então, ele desce e vê o progresso. Aqueles nós temos isso para aplicar para hoje. Enquanto eles falavam a mesma língua, eles estavam crescendo, eles estavam progredindo. Então, meus irmãos, isso é interessante dizer que se nós falarmos a mesma língua, aplicando, nós vamos crescer de igual modo. Então, o progresso só deixou de ser progresso porque houve a confusão, a divergência das línguas. Exatamente. Línguas, um falava uma coisa, o outro falava outra. Então, se a igreja partir desse pressuposto, se nós falarmos a mesma língua, abraçar a mesma fé, vestir a camisa, nos envolver, a igreja cresce. Se houver divergência de fala, descontentamento, a igreja, ela mingua também. E outro ponto interessante que foi falado, que ali que teve as divisões dos idiomas, de todas as línguas. Ali não tem nada a ver com o batismo do Espírito Santo, Verdade. Ali foi a Diversificação. das línguas que nós conhecemos hoje. Isso. Entendeu? Muito bem aplicado. Pastor, ele consegue tirar coisas ricas do texto, Eu peço a Deus essa graça, que às vezes a gente vai lendo, passa desapercebido. Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Tá aí, irmãos. Foi uma dispensação rápida, deu para pegar, Deus abençoe. Então, próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir, é a dispensação da lei. Não, dispensação da promessa. Se não me falha a memória, dispensação da promessa. Eu acredito que o pastor Sérgio vai estar dando essa dispensação. Mais uma vez eu faço a chamada aos irmãos, que estão, depois vão nos ouvir, vão entender um pouco sobre essa dispensação, para estar conosco, em nome de Jesus. Amém?